Talvez essa vida que você vai levando, talvez pareça direito para você. Talvez é uma curtição, é um prazer momentâneo. Aonde a sua alma vai parar após a morte? Porque há caminho que para o homem parece direito, mas o final desse caminho é o caminho que leva à morte, à destruição, à amargura, decepção. Quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas com suas vidas destruídas, porque vive nesse caminho da perdição, porque vive, aleluia, neste caminho que leva à morte. Por isso que Deus falou, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Por falta de conhecimento de Deus, a humanidade está sendo destruída. Cada vez mais, a humanidade está se afundando nos prazeres mundanos. Porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 8, verso 6, que a inclinação da carne gera morte. Morte espiritual e morte física, pois a morte física é uma morte natural. E aonde vai parar sua bela alma após a morte? Pois há um caminho que pode te levar à vida, há um caminho que pode te levar ao céu, há um caminho que pode mudar a sua vida hoje. Há um caminho que pode mudar a sua trajetória hoje. Diz-lhe Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que você deve andar. Jesus é a verdade que pode mudar a sua vida hoje. Pois conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Pois nessa tarde, senhoras e senhores, pois nesse texto bíblico, no Evangelho de Lucas, esse texto número 19, no capítulo 19, vai nos ensinar como, aleluia, adquirir a salvação. Pois Jesus chama, pois adquirir a salvação é vir a Jesus Cristo. Pois Jesus convida, quem tem fome que venha a mim coma, e quem tem sede que venha a mim e beba. Você está sendo convidado nessa tarde a procurar a salvação. Pois a salvação, ela é um ato pelo qual Deus opera na vida das pessoas de perigo, opressão, sofrimento, pecado e morte. Por Deus salva a humanidade. O propósito de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus é livrar o homem da condenação eterna. Pois o pecado, esta vida de vício, esta vida prazerosa, ele te leva à perdição, te leva à ruína. Por isso que Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 7, e o versículo 3, Jesus fala a porta estreita e o caminho espaçoso, a porta larga, o caminho espaçoso, é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que passeiam por ele. Quantas pessoas, quantos pais de família, quantas pessoas com a sua família no caminho da perdição. O filho vê no pai na perdição, o filho vai aprender com o pai, porque casa de pai e mãe é o espelho do filho. É por isso que o mundo está perdido, é por isso que cada vez mais a humanidade está perecendo, porque não conhece a verdade, não tem conhecimento de Deus, não conhece a palavra de Deus, porque se conhecesse, estava liberto do pecado, estava liberto do vício mundano, estava liberto do vício do crack, estava liberto do vício da cocaína, estava liberto da macumbaria, estava liberto do aleluia, do espiritismo, estava liberto, aleluia, do pecado, dos prazeres mundanos. É por isso que na palavra de Deus, no capítulo de número 8, e o versículo de número 32, diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Somente quem pode te libertar do vício, quem sabe que aqui nessa tarde, eu estou pregando para a pessoa que não tem fome
força para deixar o crack, que não tem força para deixar o vício do cigarro, que não tem força para deixar a cocaína, que não tem força para deixar a bebida. Mas eu quero te dizer, só quem pode te arrancar deste caminho da perdição, caminho de morte, caminho que conduz à morte, é somente Jesus Cristo, porque ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Jesus veio buscar os que haviam se perdido.